Imagem 17. 667. O quadro foi feito por uma jovem. Este mandala é legítimo na medida em que a serpente está enrolada em torno do ponto central de 4 raios. Ela move-se para fora. Trata-se do despertar da Kundalini, isto é, a natureza ctônica torna-se ativa, o que também é indicado pelas flechas que apontam para fora. Praticamente, isto significa uma conscientização da natureza instintiva. A serpente personifica há muito tempo os gânglios da coluna e da medula. Pontas dirigidas para fora podem significar o contrário em outros casos, isto é, a defesa externa do interior em perigo. Imagem 18. 668. O quadro é de uma paciente mais idosa. Contrariamente ao anterior, este é introvertido. A serpente enrola-se em torno do centro de 4 raios com a cabeça colocada no ponto central branco, igual Shiva Bindu, de modo a parecer um halo. É como se tratasse de uma incubação do ponto central, isto é, do tema da serpente guardiã do tesouro. O centro é frequentemente caracterizado como a tesouro difícil de alcançar a 17. Imagem 19. 669. Mulher de meia idade. Os círculos concêntricos exprimem a concentração. Isto ainda é sublinhado pelos peixes que circumambulam em relação ao centro. O número 4 tem o significado de concentração a total. A direção para a esquerda mostra presumivelmente o movimento em direção ao inconsciente, portanto, a imersão no mesmo. Imagem 20. 670 é um paralelo à imagem 19, constituindo uma representação do tema do peixe que pude ver no teto da luxuosa tenda do Marajá, em Benares, um esboço. Imagem 21. 671. O peixe ocupa aqui o lugar da serpente. Peixe e serpente são ao mesmo tempo atributos simbólicos de Cristo e do demônio. No mar do inconsciente ele gera um redemoinho em cujo centro deve surgir a pérola. O movimento é também sinistrogiro. Um hino do Rigveda diz: coberto de trevas estava o mundo, um oceano sem luz, perdido na noite, então o que na casca se ocultava nasceu, o uno mediante força e tormento de paixão. Dele surgiu no início o amor, germe, semente do saber, é 18. 672. A serpente personifica em geral o inconsciente, ao passo que o peixe representa um conteúdo do mesmo. Tais diferenças, embora sutis, devem ser levadas em conta na interpretação de um mandala, pois os dois símbolos correspondem provavelmente a duas etapas diversas do desenvolvimento, e a serpente representaria um estado mais primitivo e instintivo do que o peixe, ao qual corresponde também historicamente uma autoridade superior à da serpente, símbolo ictílico. Imagem 22. 673. Neste quadro de uma jovem, o peixe produziu um centro diferenciado, no qual aparecem mãe e filho diante de uma árvore estilizada da vida e do nascimento, paraíso. O peixe aqui se assemelha a um dragão, é pois um monstro da espécie de um leviatã, o qual originariamente era uma serpente como indicam os textos de Harishamra. O movimento aqui é também sinistrogiro. Imagem 23. 674. A bola de ouro corresponde ao germe de ouro, Hiranyagartha. Ela está em rotação e a Kundalini que enrosca em torno duplica-se. Isto indica a conscientização na medida em que um conteúdo, ao emergir do inconsciente, em dado momento se decompõe em duas metades idênticas, uma das quais é consciente e a outra, inconsciente. A duplicação não é operada pela consciência, mas surge espontaneamente nos produtos do inconsciente. Outro indício da conscientização é o movimento dextrogiro da rotação, expresso através de asas, tema da suástica. As estrelas caracterizam o ponto central da estrutura cósmica. O mandala que tem 4 raios comporta-se como um corpo celeste. O Shatapatha, Brahmana diz, que ele olha para cima, em direção ao sol, pois está é a meta final, o refúgio seguro. Assim, pois, ele vai rumo à meta final, a esse refúgio, por este motivo ele olha para cima, em direção ao sol. 16. Ele olha para cima, com as palavras: Tu és autoexistente, o melhor raio de luz. O sol é realmente o melhor raio de luz, e por isso diz: Tu és autoexistente, o melhor raio de luz. És doador de luz, e dá-me luz, assim falo eu, disse Yajnavalkya, pois é para essa meta que o Brahmane deve tender, para ser iluminado por Brahma.
17. Então ele se volta da esquerda para a direita com as palavras "Eu me movo", seguindo o percurso do Sol. Tendo alcançado essa meta final, esse refúgio seguro, ele se move agora, seguindo o percurso daquele Sol. 19. 675 deste Sol são mencionados 7 raios. Um comentarista observa que 4 apontam para os 4 pontos cardeais, um para cima, outro para baixo, e o sétimo, o melhor a deles, aponta para dentro. É ao mesmo tempo o disco do Sol, chamado Hiranyagartha 20. Hiranyagartha é, segundo o comentário de Ramanuja aos Vedanta Sutras, segunda, 4,17, o Eu Supremo, o agregado coletivo de todas as almas individuais. Ele é o corpo do Brahma Supremo e representa a alma coletiva. Em relação à ideia do si mesmo como um composto de muitos, compare-se a cada um de nós não é um, mas muitos, e a todos os justos são um, aquele que obteve a palma em Orígenes 21. 676 Autor é uma mulher de 70 anos, com dons artísticos. O processo de individuação desencadeado pelo tratamento, que esteve bloqueado por muito tempo, mobilizou sua atividade criativa. O quadro 21 é da mesma fonte, dando oportunidade ao surgimento de uma série de quadros bem-sucedidos e de cores alegres, os quais exprimem eloquentemente a intensidade da vivência. Imagem 24. 677 trata-se da mesma autora. A contemplação, isto é, a concentração rumo ao centro, é praticada por ela mesma. Ela tomou o lugar do peixe e da serpente. Uma imagem ideal dela mesma dispôs-se em torno do ovo precioso. As pernas são flexíveis, sereia. A psicologia de uma imagem como esta não é estranha à tradição da Igreja. O que no Oriente é Shiva e Shakti, no Ocidente corresponde a Vira Femina Circundatus, isto é, ao Cristo e sua noiva Igreja. Compare-se também o Maitrayana, Brahmana, Upanishad, que ele, o si mesmo, também é o que aquece, o sol, oculto pelo ovo dourado dos 1000 olhos, como um fogo por outro. Devemos meditar nele, procurá-lo. Depois de despedir-se de todos os seres vivos, depois de ir para a floresta, renunciando a todos os objetos sensuais, o homem poderá perceber o si mesmo em seu próprio corpo. A 22. 678 Aqui também é sugerida uma radiação provinda do meio, que ultrapassa o círculo protetor e atinge o distante. Isto expressa a ideia de um efeito à distância do estado introvertido da consciência. Poder-se-ia entendê-lo também como uma conexão inconsciente com o mundo. Imagem 25. 679 De outra paciente de meia-idade é esta imagem. Ela representa várias fases do princípio de individuação. Embaixo, encontra-se enroscada num emaranhado túnico de raízes, igual Mulandhara na Yoga Kundalini. No centro, ela estuda um livro, cultiva sua inteligência multiplicando saber e consciência. Em cima, ela recebe como a Renata a iluminação sob a forma de uma esfera celeste, que amplia e liberta a personalidade e cuja forma redonda representa de novo o mandala. Em seu aspecto a reino de Deus, há o mandala de baixo, em forma de roda, é de natureza ctônica. Trata-se de um confronto da totalidade natural e espiritual. O mandala é incomum devido à sua estrutura de 6 raios, 6 picos de montanhas, 6 pássaros, 3 figuras humanas. Além disso, ele se encontra nitidamente entre um alto e um baixo, que se repetem no próprio mandala. A esfera superior é clara e desce para uma estrutura cenária, de 6 unidades, ou seja, ternária, sendo que já transpôs o cimo da roda. Segundo uma antiga tradição, o número 6 significa criação e devir, uma vez que representa uma conjunctil de 2 e 3, 2x3, par e ímpar igual feminino e masculino. Filo-judeu chama o cenarius, 6, de a numerus generationibus, a um número mais apropriado para a geração a 23. Segundo uma concepção antiga 24, o número 3 representa a superfície, o 4, a altura, isto é, a profundidade. O a quaternarius solidi naturam ostendit, mostra a natureza do sólido, ao passo que os 3 primeiros caracterizam ou produzem a inteligibilia incorpórea. O número 4 aparece como pirâmide de 3 lados. O cenário, hexa, mostra que o mandala é constituído de 2 tríades, sendo que a superior se completa na quaternidade, no estado da equabilitas e justitia, como diz Filo.
Embaixo nuvens escuras, ainda não integradas, ameaçam.